Amém. Quero cumprimentar o professor Walter. Já me alegrei ali com ele, lembrando alguns amigos comuns, lá no House, que são os que tivemos ali. Pastor Jefferson, prazer em conhecer, dois, ao lado também o pastor Zé do Carmo, também um dos meus professores. Meus amados irmãos, eu amo a educação. Eu não tenho um discurso tão bonito como o do pastor Jorge, mas eu quero, em poucas palavras, expressar a minha alegria de ministrar, de falar, de ensinar. Há uma promessa na Bíblia, uma bênção na Bíblia, que eu penso que todo professor deseja receber. Todo obreiro chamado para o ensino fica de olho nessa bênção. Livro de Daniel, capítulo 12, verso de número 3, a parte B do versículo, vai nos dizer assim: e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão e brilharão como estrelas eternamente. Ensinar, amados irmãos, por vezes não é muito fácil. Nas minhas orações eu peço sempre a Deus, me permita entrar naquela sala de aula, naquele ambiente de ensino, com muito temor diante do Senhor. Destinos estão sendo mudados, vidas estão sendo transformadas. Cada vez que um homem se coloca diante de uma classe, seja ele o homem mais simples possível, tenha ele um cabedal de conhecimento mais simples, ele está comunicando uma palavra que pode mudar o destino eterno das pessoas. Jamais entrar em uma sala de aula de modo leviano, sem ter feito as minhas disciplinas espirituais, sem o jejum, sem a oração. Jamais chegar atrasado, jamais me preocupar em acabar a aula o mais rápido possível, porque me faltou conteúdo para não ter o que ensinar. E eu fico então, amados irmãos, nutrindo na minha alma que Deus, assim como está levantando hoje um corpo docente, está também levantando um corpo discente. É bênção para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Me remeto uma vez mais, amados irmãos, a uma segunda passagem no que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 10. Está muito fresco isso na minha mente, porque exatamente uma semana passada, na sala de aula aqui em cima, falávamos acerca desse texto. O apóstolo Paulo, ele, no seu afã de ensinar, de formar o seu pupilo, Timóteo, ele diz assim: tu, porém, Timóteo, permanece no meu ensino, permanece na doutrina que eu te tenho ensinado, no meu procedimento, intenção, fé, longanimidade e amor. Eu observo em Paulo uma capacidade docente muito grande. Aliás, a capacidade docente, vocação docente que tem a igreja do Senhor. O salmista certa vez diz no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Glória. A igreja tem a vocação de ser adoradora. A igreja tem a vocação de ser serviçal, de prestar serviço ao semelhante. A igreja tem a vocação de ser evangelizadora, mas a igreja também tem uma santa vocação de ser educadora. Aleluia. E o Senhor Deus mostra ao longo do discurso bíblico essa preocupação em que os homens fossem conhecedores. Louvado seja o nome do Senhor. Foi citado aqui já o livro de Oséias. Eu quero repetir no capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Jesus também, no seu discurso, João capítulo 8, verso 32, assim diz: o registro, disse Jesus aos judeus que já criam nele: se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. O afã de ensinar, amados irmãos, para mim pessoalmente, e penso que para os demais docentes que estão aqui, é uma grande bênção, um grande presente da parte de Deus, sermos um instrumento de Deus na terra para gerar conhecimento. E aprendemos o tempo todo. Não é porque estamos ensinando que não estamos aprendendo. Estamos sempre aprendendo. Observe que, já termino, o apóstolo Paulo, no seu falar docente, ele diz: olha, você tem seguido de perto não só o meu ensino formal, não só a minha cátedra, mas você tem observado o meu procedimento. Você sabe a minha intenção de fé. Você conhece a minha longanimidade, o meu amor com que faço a obra, e você conhece a minha perseverança. Você também se identifica, Timóteo, com as minhas perseguições e aflições, as quais me aconteceram por várias vezes. Nós estamos o tempo todo ensinando, por intenção, por nossa perseverança, por nossa longanimidade, por nossas posturas. No versículo 14, finalmente, então, eu quero terminar aqui um pouco mais. Observe: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Assim como Paulo tem uma postura docente, Timóteo tem uma postura discente. Assim como existe aqui neste texto a realidade da ensinagem, há também a realidade da aprendizagem. Feliz o crente, feliz o membro que começou a sua caminhada em uma igreja preocupada em ensinar. Uma igreja que esteja preocupada em preparar homens e mulheres que sejam na terra representantes do reino dos céus. Tu permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Observe o processo da aprendizagem, da absorção daquilo que foi ensinado. O apóstolo Paulo vai fechar esse texto no versículo 16 e 17, dizendo a respeito do instrumento do seu ensino. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Que haja disposição em nós, cada professor, para ensinar. Que haja graça e disposição em cada aluno para aprender, pois o instrumento não falha. O instrumento que usaremos, aleluia, é a santa palavra de Deus, aleluia, inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Bem-vindos, irmãos, a esta nova fase da história da Assembleia de Deus do Brasil. Deus há de nos dar vitória, em nome de Jesus. Amém.